Sejam bem-vindos ao podcast Endomarketing Brasil, podcast produzido pelo time de especialistas da Pix Media, que é a startup de tecnologia que pensa soluções para comunicação interna. Hoje o nosso assunto é o endomarketing no pós-pandemia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que vem mudando aí desde o início de 2020 e o que ainda precisa mudar nesse mundo do endomarketing. Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações de novos episódios, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, quem ouve a versão em áudio também pode ser notificado dos novos episódios, que são lançados todas as quintas-feiras. Daniel Costa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Cris. Prazer para mim estar aqui. Obrigado para os ouvintes aí que estão nos prestigiando. Espero que atenda as suas expectativas aí. Imagina, a gente está muito feliz com a tua presença aqui, gente. Para quem atua aí nesse mundo do endomarketing da comunicação interna e ainda não conhece o Daniel, ele é autor de 2 livros sobre o assunto, o Endomarketing Inteligente e o Não Existe Gestão Sem Comunicação. Depois a gente vai deixar os linkzinhos aqui para o pessoal que estiver interessado. Daniel, conta aí um pouquinho sobre a tua atuação profissional atual e por onde que tu já andou brevemente para o pessoal que ainda não te conhece. Beleza. Obrigado. Comecei a trabalhar muito cedo, assim, e minha primeira área de atuação foi na área comercial. Eu acabei parando no endomarketing porque eu tinha 2 interesses na faculdade que eram igualmente intensos para mim, que era recursos humanos e marketing. E ali, né, nesta área de endomarketing, encontrei esse caminho desde 2002, então, atuando na área, já vou fazer... 20 anos, então. 20 anos, né? Na verdade, completei 20 anos em abril ou maio, eu não saberia te dizer exatamente, são 20 anos de trabalho exclusivamente com endomarketing e comunicação corporativa, né? Então, nessa trajetória, eu fui um dos fundadores da Santo de Casa e, mais especificamente, desde 2017, agora, eu atuo no BWG, né? Que é uma empresa especializada, uma people tech, né, como a gente diz, de tecnologias para gestão de recursos humanos e que tem aí 4 divisões de negócios, dentre elas a divisão de comunicação corporativa, que é onde eu atuo. E hoje a gente está muito preocupado com muito atento, né, e focado na digitalização da comunicação interna através das tecnologias sociais, né. Meu trabalho entendi já em 2017 que precisava deixar de ser offline e passar a ser online. E cá estamos, né, ainda treinando e formando líderes, né, que é recorrente no meu trabalho, ainda fazendo diagnósticos e projetos de comunicação, mas gerando conteúdo para redes sociais corporativas, criando campanhas de endomarketing, sempre com foco estratégico. E é isso que eu tenho feito nessas andanças aí, talvez mais de 200 clientes já nesses 20 anos. E o teu foco maior sempre foi na questão de consultoria, pesquisas, né? É difícil, assim, o meu foco mais recente, sim, né? Porque quando comecei na área, né? Então, assim, eu era uma agência com 2 pessoas. Então, eu fazia tudo? Atendia, planejava, escrevia, ainda ataco de redator, adoro escrever roteiro de vídeo. Então, eu atender clientes também, do dia a dia. Eu só não design, assim, que eu passo longe, mas as atividades da agência, produção gráfica, então eu já fiz um pouco de tudo. Quando, né, o negócio cresceu, quando a gente já tinha lá seus 20 e poucos colaboradores, né, que chegamos a ter 47, mas quando estava lá no meio dessa trajetória, eu pude me concentrar naquilo que realmente é o meu chão, né, que é justamente formação de lideranças, o treinamento e a parte mais técnica e metodológica do trabalho, que é diagnósticos, projetos e consultoria. Mas eu diria assim, sempre transitei e ainda transito também nessas outras áreas aí, até que os jornalistas, né, não são, mas até jornal interno já escrevi, hein? Mas isso é muito bom, porque a gente fica com a visão muito completa ali do operacional, sim, né? Então, assim, uma visão estratégica com essa vivência do operacional, ela fica diferente, ela fica muito mais completa, né? Sem dúvida. E, bom, nesses 20 anos de experiência aí, deve ter acontecido muitas mudanças, né? O mundo mudou, o mercado mudou. Mas o nosso foco é falar um pouquinho sobre o que vem mudando aí desde o início de 2020, com o advento da pandemia, né? Que aspectos que tu diria que mais mudaram, que foi mais marcante, assim? Eu penso que lá no início, há 20 anos atrás, o grande desafio, o principal desafio das empresas era a logística da informação. Então, eu tinha clientes, por exemplo,
uma rede grande de farmácias, que tinha 230 lojas, e quando a gente precisava mandar um vídeo do presidente, queria que os colaboradores assistissem a um vídeo do presidente, a gente gravava na agência 236 DVDs para enviar pelo malote interno ou usar a própria área de distribuição da empresa para fazer chegar a informação. Isso, com o advento da tecnologia, acabou. Então, a logística deixou de ser uma dificuldade. Né? Uhum. E aí a gente passou a focar, e penso assim, a gente passou a focar muito na qualidade, né, dos produtos de comunicação, e isso foi um ganho que muitas empresas tiveram, né? Campanhas excelentes, conteúdos excelentes, né, uma entrega muito forte. E eu acho que essa foi a fase que durou, né, mas já acabou. Porque agora, principalmente depois da pandemia, o grande desafio é conseguir retenção. Que aquela mensagem seja realmente absorvida, compreendida e praticada pelos colaboradores da empresa. Acho que antes da retenção a gente ainda tem o desafio da atenção, né? Sim, sem dúvida, porque conseguir a atenção das pessoas é muito difícil, né? Tem toda a razão. Fase 1, né? Mas se conseguir atenção, já é ótimo, né? Mas se não conseguir atenção, não teremos retenção. Acho que é um belo ponto, né? Sim, um mundo cada vez com excesso de informações e... A atenção, eu te diria assim, talvez eu não encare tanto a atenção como um desafio, pensando em questões práticas, por exemplo. Tem algumas ações que as empresas fazem para ter sucesso nas suas redes corporativas, que é o sorteio do iPhone. Ou sortearam... Puxa, elas conquistam a atenção facinho, facinho. A galera vai para lá. Então, assim, conquistar a atenção não é tão difícil. Agora, transmitir aquela mensagem, né? Porque se a pessoa vai preocupada com o que ela vai ganhar ali no curto prazo, ela dificilmente vai reter aquilo que precisa ser dito, né? Ou aquilo que desejamos dizer, né? Claro, faz todo sentido. Mas falando de pandemia, assim, em várias áreas, como na saúde, recursos humanos, até nas nossas relações pessoais, assim, né? Tudo que envolveu o que a gente vem vivendo desde 2020 nos forçou a enxergar essa questão de... É óbvio, mas assim, o quanto somos humanos, né? O quanto a gente tem que olhar com cuidado para o outro, para a necessidade do outro, para o sentimento, enfim. Tu achas que esse olhar ele vem sendo desenvolvido também nos profissionais de comunicação interna? O que vem evoluindo nesse sentido? Eu tenho minhas dúvidas se a gente já chegou se esse aprendizado está completo. Tanto do resgate da nossa humanidade, né, que é um ponto, inclusive pelos profissionais de comunicação, quanto o nosso aprendizado a lidar melhor nesse ambiente digital. Acho que eu sempre olhei muito para a dualidade e ainda vejo uma dificuldade das pessoas em equilibrarem o que está acontecendo. Então, o que eu te diria assim, o que é certo é que a pandemia acelerou um processo de transformação que as empresas vinham passando, fez com que isso fosse inevitável, aquelas que ainda resistiam não tiveram opção, né? Essas empresas tiveram que adotar os home offices, as indústrias não, veja bem, né? Porque a gente fala muito ainda desse público, do público de escritório, como a gente, né? Que lá no BWG a gente mobilizou 250, em 2 dias a gente botou 250 pessoas a trabalhar em casa, né? Ali em março de 2020. Foi desafiador? Foi. Mas foi muito mais simples do que as indústrias tiveram que fazer com seus protocolos de segurança e tudo mais. Bom, aí nós passamos a viver num novo cenário. Esse cenário, sim, despertou em muitos sentidos esse resgate pela humanidade, mas, por outro lado, a gente ficou, talvez, embriagado de tanta tecnologia. É muita coisa. Eu tenho dito para os meus alunos, assim, o advento do smartphone, para a gente que é comunicador corporativo, faz muito sentido, precisa acontecer, as tecnologias estão aí, mas, por outro lado, o celular, ainda que ele multiplique a nossa presença, ele divide a nossa atenção. Claro. E já não somos mais 100% em ambiente algum. A gente está lá com a nossa família, à noite em casa, conectado com grupos de diferentes lugares, e a nossa família, quem está mais perto, é quem mais sente essa perda, porque aí eu já não sou mais 100% para as minhas filhas, para minha esposa, eu já não sou mais 100% para ninguém. Haja vista
que a gente está percebendo aí uma quantidade enorme, assim, as questões de saúde emocional, como elas estão sendo evidenciadas, tem sido uma preocupação das empresas, porque muita gente não está dando conta disso, né? Dessa e é muito difícil, né? Eu, lá no início da pandemia, eu escrevi um artigo que o título era Não leve o trabalho para casa e vice-versa. Uhum. Mas, poxa, eu tô trabalhando em casa. Sim. Como é que eu não levo o trabalho para casa? Como é que eu não caio na tentação, assim, de, poxa, terminei uma reunião 15 minutos antes, vou lá estender a roupa, né? Ou o contrário, né? Como é que eu estou lá assistindo o Pantanal com a minha família e esqueci de mandar um e-mail para o meu colega. Então, a gente tem que criar esses limites, né? De alguma maneira. E também ampliar a confiança, porque o que muitas empresas também fizeram durante a pandemia foi aumentar o controle. Quando o home office, na verdade, ele precisa de menos controle e mais confiança. E né? mais organização do trabalho, das tarefas, né? Então, assim, eu sinto que tem um paradoxo aí que precisa ainda ser resolvido. A gente precisa encontrar um equilíbrio. Acho que as coisas não estão bem sedimentadas. Sim, estamos valorizando mais o presencial, estamos valorizando mais o contato humano, sim. Talvez a gente tenha reencontrado, não necessariamente a nossa humanidade, mas as nossas vulnerabilidades enquanto seres humanos, mas ainda não sabemos bem lidar com elas. E aí a tecnologia, que ela não é palpável, é algo totalmente intangível, ela entra na nossa vida e ela não tem um limite de ocupação, justamente por essa intangibilidade que tem. E daqui a pouco, o nosso, pensando assim, tentando tangibilizar um pouco mais, o nosso volume de e-mails aumenta, o nosso volume de WhatsApp aumenta, o nosso volume de comunicação digital aumenta, nossas demandas, e eu não consigo mais dar conta disso. E não consigo, né, reencontrar essa humanidade no contato pessoal, no olho, no cara a cara, no face a face, nem dentro e nem fora da organização. Tu achas que existe a necessidade de se resgatar um pouco da empatia, no sentido de se colocar no lugar do outro, entender a realidade daquele colaborador que precisa ser sensibilizado? E que grande desafio é ter empatia, né? Que grande desafio é. Então, eu acho que tu tem toda a razão. Tem toda a razão. Sem dúvida alguma, né? Conseguir se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente nessas horas faz muita diferença. As pessoas estão com dores parecidas, né? Eu vejo muito nas formações de gestores que faço, quando a gente coloca esses alunos para falarem, eles falam das dores comuns que sentem, do quão ansiosos e ansiosas se sentem por esse excessivo volume de informação. Só que, infelizmente, eles têm cada vez menos tempo, ou acreditam que têm, ou não se permitem ter o tempo para ouvir uns aos outros. Porque como eu posso ter empatia se eu não escutar o meu colega, se eu não escutar o meu colaborador? Né? Se eu não me permitir e se eu não me submeter ao feedback dessas pessoas, né? Quem é melhor do que a minha filha para avaliar se eu sou um bom pai, quem é melhor que a minha esposa para avaliar se eu sou um bom marido, quem é melhor que o meu colega para avaliar se eu sou um bom par, quem é melhor que o meu subordinado para avaliar se eu sou um bom líder, né? E esse movimento de pedir feedback é uma coisa que eu não vejo acontecendo, porque as pessoas acabam, o excesso dessa tecnologia na comunicação. E aí uma coisa que eu sempre disse, assim, o colaborador na prática ele não consegue diferenciar claramente a comunicação interna das comunicações internas. Sim. Então o WhatsApp para ele também é comunicação interna, né? E no momento que eu tenho esse volume tão excessivo, eu acabo acreditando que o meu trabalho é este. E não conversar com as pessoas, conversar com os colegas, me submeter à avaliação delas. E aí a empatia acaba indo para um segundo plano. Como é que eu vou? Eu sempre acreditei nisso também, né? Que a comunicação interna nas organizações não começa com a faladoria. Ela começa com a ouvidoria, né? Ou com a escuta ativa, a escuta atenta, não só da gente, né? Enquanto tem um canal. E por isso que as tecnologias sociais eu acho que são tão importantes, porque elas são a única forma de se comunicar com o colaborador que permite a interatividade, que o mural não permite, que o jornal não permitia, né? Então a gente precisa ouvir as pessoas, e a gente não está ouvindo de verdade,
nem os nossos colaboradores, nem os nossos colegas. Eu pergunto nesses treinamentos para os gestores se eles têm alguma rotina de diálogo 1 a 1, olho no olho, face a face, com cada um dos membros das suas equipes. Não tem. São raríssimos os profissionais que fazem isso, né? E ao não fazer, a gente... E aí parece... Tu tá vendo que talvez eu esteja me sentindo até meio rebelde e revolucionário. Mas acho que esses treinamentos que eu tenho feito, cada vez mais eles têm sido atos subversivos, assim, né? Porque eu tento provocar essas reflexões. Eu acho que é mais para que a gente tenha essa verdadeira empatia e consiga fazer uma gestão melhor de pessoas. E aí até remetendo aí, fazendo um jabá do meu livro, né? O título é Não Existe Gestão Sem Comunicação. Então, de que maneira... E assim como não existe gestão sem comunicação, será que existe sociedade sem comunicação? Será que existe casamento sem comunicação? Ou política, ou igreja? Então, assim como talvez a água seja essencial para a vida do nosso corpo físico, eu acredito que a comunicação é essencial para a nossa alma, né? Para esse ser humano que é muito mais que um corpo. Só que se ela não acontece, se a gente não... E cada vez a gente tem privado e transferido a responsabilidade da comunicação para a tecnologia. A gente fica incomodado quando as pessoas nos ligam, é ou não é? A gente se agenda... Com certeza. Como assim tá me ligando? Exato. Como se... acabou o telefone e ninguém me disse, né? Então, ok, será que esse é o caminho? Né? Eu conheci no início da pandemia o CEO de uma empresa, uma grande empresa de navegação, prestadora de serviços para Petrobras, 1.800 colaboradores, e o CEO dessa empresa disse o seguinte: olha, quando eu fui para o home office, eu combinei com os meus diretos o seguinte: se é importante, me liga e pode insistir. Se eu tiver alguma coisa, depende, se tu insistir muito, eu vou saber, porque realmente aquilo é importante, urgente, eu vou te atender, né? É importante, mas não é tão urgente, me manda um WhatsApp. Não é importante e nem tão urgente assim, me manda um e-mail. Porque com as outras tecnologias que já existem, já não acabou. E-mail urgente não pode existir, mas não tem. E ele tinha toda a razão. E quando ele começou a praticar isso com os diretores eram os diretos dele, esses diretores, por sua vez, fizeram com os seus gerentes, assim sucessivamente. E isso criou uma cultura que eu penso não, foi comprovado no diagnóstico de comunicação que a gente fez dessa empresa que esta cultura simples, a partir que o CEO acabou introduzindo, fez com que eles passassem mais fortalecidos pela pandemia, com menos desgaste, né? Simplesmente porque ele tinha uma regrinha lá, ele criou um papel para cada canal, que a gente não vê na prática, talvez no e-mail. O e-mail virou um campo, virou o Brás, porque tu encontra ali, assim, informação altamente importante, necessária, uma coisa fundamental, e também N outras banalidades. Sim. Como é que o colaborador vai ter filtro para tudo isso, porque se é só um e-mail na caixa de mensagem dele? Mas, enfim, eu tô extrapolando, né, porque a gente está falando de empatia. O ponto para ter empatia, a gente precisa se ouvir. E a comunicação interna começa na escuta do colaborador. Quem é melhor do que o colaborador para avaliar se a minha comunicação não só se ela é bem feita, né, se ele está satisfeito com ela, mas se ela está atendendo às necessidades e interesses dele. Então, só que se a gente não escutar, não é só a área de comunicação que escuta, a empresa escuta através das suas lideranças. E vejo que talvez nesse pós-pandemia a embriaguez tecnológica que a gente está vivendo não está permitindo que os gestores tenham este tempo. Ou não está fazendo com que eles reflitam sobre a necessidade de ter esse tempo, né, para ouvir as pessoas, para se conectar com elas, para fazer acontecer. É a consciência de que o papel deles, essencialmente, é esse, né? E é interessante na tua fala, eu fiquei refletindo aqui que a gente, muitas vezes, começa os assuntos pensando nas tarefas essenciais das áreas de comunicação, que são desenvolver planos, enviar comunicados, né? Fazer aquele dia a dia, assim, o operacional, mas o de comunicação na prática, né? Fazer, executar. E o quanto isso passa por gestão de pessoas. E o quanto ser estratégico em comunicação é fazer uma campanha mais estratégica, mas é também se apropriar dessa parte do desenvolvimento dos gestores, né? Isso aí é uma questão de mindset, que a gente, às vezes, não tem nem onde aprender.
Total razão. Veja só. Parece que o engajamento ele depende de duas coisas, tá? Ele depende de liderança e de comunicação. Então, assim, é um fator importante para o colaborador estar engajado, e eu sempre acreditei que o colaborador engajado é aquele que tem o propósito da empresa no coração e a estratégia na cabeça, ou seja, a razão e a emoção conectadas e falando juntas, e é por isso que a comunicação que faz sentido para alguém é uma comunicação que faz sentido. Mas se eu botar esses dois fatores de liderança e comunicação numa hierarquia, eu te diria o seguinte, é óbvio que um colaborador bem liderado e bem informado vai engajar e vai performar bem. Em segundo lugar, seria um colaborador bem liderado e mal informado. Uhum. Em terceiro lugar, é um colaborador bem informado e mal liderado. E, obviamente, que mal liderado... Ou seja, nós sempre dependeremos da boa liderança, do exercício da boa liderança. Uhum. Né, para que o engajamento aconteça. Porque de nada adianta ter um comunicador perfeitamente bem informado e mal liderado. Né? Então, assim, a área de comunicação é totalmente dependente desses gestores. E até uma máxima que sempre persigo e insisto com os meus clientes é que muito mais importante do que a empresa comunicar aquilo que faz é fazer o que ela comunica. Uhum. Sim. Quem faz o que a empresa comunica são os gestores, que é o primeiro produto da comunicação, da cultura organizacional. Os gestores ele é construtor, constituinte, construído pela cultura. Então, a cultura produz o líder, de alguma maneira. Se ele mal lidera o colaborador, a probabilidade dele mal se informar também é alta. Mas em todos os casos dessa hierarquia que eu citei, só existe o máximo, o engajamento máximo, ele só acontece se existe uma boa liderança. Né? Um líder, de fato, que inclusive pratique a comunicação. Né? E se a área de comunicação só olha para produtos de comunicação, fica dentro do seu campo, ela jamais será estratégica. Vejo que o papel do comunicador mudou radicalmente e a pandemia acelera essa mudança do papel do comunicador, porque não é uma competência essencial, na minha opinião, dos profissionais que atuam dentro de uma empresa a criação e produção de produtos de comunicação. Para isso tem agência, tem freelancer, tem N outras opções. Se for uma competência desse profissional também, beleza. Mas a gente está num mundo digitalizado. E digitalizar também significa descentralizar. E esse raciocínio que ainda impera, de que a área financeira quer comunicar alguma coisa para todos os colaboradores. Tem que mandar para comunicar. Isso foi um campo de poder que a gente, comunicador, criou para em algum momento para se justificar na empresa. Porque é o padrão. Isso, porque o português, porque A, porque B, porque C, porque tem que usar o template. Foi um campo de poder que a gente criou para ter alguma relevância operacional, mas que já não faz mais sentido. Então, assim, os ótimos produtos de comunicação, eles são coadjuvantes do processo. Eles não são os protagonistas, né? O protagonista é a comunicação face a face, cara a cara, é o gestor atuando. Tu pode ter um orçamento excepcional, a melhor agência do Brasil, um consultor excelente, profissionais qualificadíssimos, se tu não tiver os líderes, não tem nada. Né? Aí a gente vai cair de novo na importância que é a empresa fazer o que comunica ser muito maior do que comunicar o que faz. Né? Então, sim, só que aí são outras ferramentas. Que a gente precisa, talvez, da área de gestão de pessoas do nosso lado, que a gente precisa, talvez, né, de profissionais especializados nessa formação de líderes comunicadores. A gente precisa de outras abordagens. Mas que a gente pode protagonizar essa transformação, né? Muitas vezes o que eu entendo também é que se terceiriza, não, isso aí é gestão de pessoas, isso aí é o RH que resolva, o que eu vou fazer se os meus líderes são despreparados aqui dentro, eu só estou fazendo o meu papel. Então, existe uma oportunidade, inclusive, né? Total. Mas a gente sabe, falando aqui de mercado e de vivências, né? Tu, Daniel, que circulas por
por realidades diversas aí há muito tempo, a gente sabe que a gente ainda tem um longo caminho pela frente nessa conscientização, né? O dia a dia, ele acaba que toma conta. As áreas sim são muito demandadas. A grande maioria das empresas não terceiriza a parte que pode ser terceirizada. Então, assim, falando de vida real, para ter uma comunicação mais estratégica, a gente precisa olhar dessa forma, né? Começando pelo papel do comunicador, assim, né? Que é o que tu tá tocando nesse assunto. Eu acho que esse é um assunto que rende muito, assim. Como é que eu deixo de ser operacional e passo a ser estratégico? A terceirização é um dos caminhos, talvez seja até um caminho necessário, dependendo do porte da empresa, sem dúvida. Mas a mudança na minha cabeça é mais importante, né? A tal da mentalidade. E eu vejo o profissional de comunicação muito mais como um business partner, né? Do que como um operador da comunicação. Como alguém que ajuda os gestores, que apoia consultivamente os gestores nas suas demandas, nas demandas de comunicação dele. Né? Como eu, profissional de comunicação interna da minha organização, ajudo o líder João, a líder Maria, a líder Ana a exercerem melhor, né, o seu papel de comunicadores, que não depende, e até esses profissionais muitas vezes acham que ser um bom comunicador é ser eloquente, extrovertido, bom de palco, quando na verdade ser um bom comunicador passa essencialmente por aprender a ouvir, até porque, né, também divido isso nos treinamentos dos gestores que faço, que o nosso poder de influência é uma consequência da nossa capacidade de escuta. Perdão. Pessoas que a gente conhece, que escrevem bem, via de regra, são pessoas que leem bastante. Sim. E leem coisas qualificadas. Sim. Então, existe a qualidade da linguagem escrita que sai de mim é uma consequência da linguagem escrita que entra. Na linguagem falada não é diferente. Quanto maior for a minha escuta, maior vai ser o meu poder de influência sobre aquelas pessoas com as quais eu trabalho. Até porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que elas dizem do que naquilo que a gente diz para elas. Então, se eu não tiver vocabulário, né, entendimento, informações sobre Cris, sobre João, sobre Pedro, sobre Maria, sobre Joana, eu dificilmente conseguirei influenciar essas pessoas. Então, a primeira competência do gestor é desenvolver a escuta. E a gente, como profissional de comunicação interna, deveria estar treinando estes profissionais para, em primeiro lugar, ouvirem. Porque ao longo do tempo, e com a terceirização para a tecnologia, e com o anotar, a gente vive anotando as coisas. Eu digo para os meus alunos que eles ficam chocados quando eu digo isso, mas eu digo assim, a gente não anota. Eu pergunto, por que a gente anota as coisas, gente? Eles dizem assim, a gente anota para não esquecer. E aí eu devolvo a pergunta, será que a gente anota para não esquecer ou a gente anota para não lembrar? Porque eu quero transferir aquela informação, tirar da minha... Sim. Não quero que fique na minha memória, quero que fique no papel. Assim como o e-mail, eu quero que fique ali na tecnologia. A gente está sempre terceirizando a comunicação e vai destreinando, vai atrofiando essa nossa capacidade de escuta e de retenção. Que se é atrofiada no gestor, vai ser muito mais atrofiada no colaborador. Então a gente deveria estar, enquanto business partner das lideranças, preparando esses caras para escuta, para comunicação direta e antecipando as necessidades deles, mesmo que operacionais. A gente sabe que todo mês de outubro, né, haverá a campanha de Outubro Rosa. Sim. Então eu posso, né, me dar o luxo de criar ou preparar essa campanha em fevereiro, se quiser, e estocar. Mas a gente também sabe do ciclo de gestão de desempenho, da pesquisa de clima, da campanha de segurança, do resgate e fortalecimento dos valores corporativos, e sabe a quem pertence. Por que antes dessa demanda chegar até mim, de eu, profissional de comunicação, ser chamado para receber o briefing da gestão de desempenho, por que eu não me antecipo a isso? E por que eu, profissional de comunicação, também não me permito ouvir o colaborador? Ser um especialista na mente do colaborador da minha empresa. E aí tem, assim, os nossos profissionais de comunicação estão passando mas muito tempo nos seus escritórios. Estão precisando praticar o tal do TBC, né? Que é o tirar a bunda da cadeira. Sim. E ir a campo. E eu já chamei atenção, assim, por ter muitos clientes, e eu tenho um problema sério de ser um sincericida
convicto, né? Nem todo mundo gosta das verdades que eu falo, mas eu questiono alguns clientes, né, profissionais que trabalham nos clientes, o seguinte: poxa, você almoça aqui na empresa, tem um restaurante na empresa, e você almoça todo santo dia com a tua equipe. E você é profissional de comunicação interna. Tu deveria estar almoçando, sentando, sei lá, um dia por semana com a tua equipe e os outros 4 com pessoas que tu não conhece, para falar com essas pessoas. E depois tu diz que tu não tem indicadores, que não tem dados, que falta informação sobre... Mas tu não está buscando nesta que seria uma oportunidade de ter escuta. Ou então eu ouço até de diretores e diretoras de recursos humanos dizer: mas as pessoas não estão engajando com a nossa comunicação. A gente implantou aqui a rede social corporativa e o colaborador não engaja. E aí, amiga, a gente está há 6 meses com a rede social corporativa. Sabe quantos vídeos teus, diretora ou diretor de RH, foram postados na rede social corporativa nesses 6 meses? Nenhum. Não há agência que vá resolver isso, né? De um líder que está se omitindo, está se negando esse papel. Mas o profissional de comunicação que lá está poderia, né, tá ocupando esse trabalho, ocupando esse papel de pelo menos incomodar. Sim, né? claro. Pelo menos Fazer relembrar e resgatar e fazer as provocações, criar ações, né, sabiamente que comprometam esse líder antes, né? Porque isso realmente é muito necessário. E essa questão de se aproximar do público, seja ele mais operacional, seja ele, né, mas que não seja o da própria bolha, é bastante transformador, assim. Eu tive a oportunidade de participar na multinacional que eu trabalhei dos grupos focais da pesquisa que foi feita, de comunicação interna, e em várias regiões do país e vários perfis, várias atividades diferentes, assim. E foi transformador mesmo ouvir aquelas pessoas falarem sobre a sua experiência naquela empresa, a sua relação com o próprio trabalho, né, a sua relação com a sua essência e o que aquela empresa estava oferecendo para elas, assim. Então, eu lembro que eu fiquei semanas muito emocionada, assim, muito mexida. Só que foi uma vez, né? E é isso que tu estavas falando, assim, de que o projeto Endomarketing Brasil, que inclui este podcast, é uma realização da Pix Media, startup com foco em soluções de comunicação interna. Mais de 500 clientes confiam na Pix Media para levarem as suas principais mensagens a quem realmente interessa, com ferramentas dinâmicas e intuitivas, como a TV corporativa e o app para colaboradores. Se você quer saber mais sobre as soluções da Pix Media e entender de que forma nós ajudamos os nossos clientes a se comunicarem melhor com os seus colaboradores, acesse o site www.pixmedia.com.br e converse com um de nossos consultores. Gente, vamos aproveitar a oportunidade, a gente tem que estar perto, porque é muito fácil se acomodar para a bolha. É muito fácil a gente dizer: mas essa rede social eu não uso. Tudo bem que tu não usa, mas tu precisa entender o tipo de linguagem, de linguagens, de fenômenos, de questões culturais e comportamentais que estão acontecendo ali para tu poderes te comunicar com o teu público, né? Sem dúvida. Eu adorei o que tu acabou de dizer, né? De ter acompanhado os grupos os grupos focais aí do diagnóstico de comunicação que vocês fizeram, né? Porque me deu uma deixa para falar assim do quanto isso para mim é essência também do meu trabalho, né? Fazendo diagnóstico de comunicação, eu já tenho 73 diagnósticos de comunicação. Se eu somasse a população dos clientes, de todos esses clientes, passa de 2 milhões de pessoas. Nossa. Então eu já estive conduzindo certamente mais de 800 grupos focais, que vão botar em média pelo menos 10 pessoas, então 8 mil, no mínimo 8 mil pessoas, colaboradores dessas 70 e poucas empresas. Na verdade, 70 e poucos grupos econômicos, né? 72, porque só num deles, assim, tinha 14 CNPJs, que era a ThyssenKrupp. Então, assim, eu já estive no contato direto com essas pessoas em 21 estados diferentes do país. Então, assim, agronegócio, setor público, biotecnologia, indústria de alimentos. Então, realmente eu tenho uma diversidade grande, assim, dessa mentalidade do colaborador. Acho que isso é um diferencial
de alguma maneira, porque é o que me enriqueceu como profissional. Ouvir a voz do colaborador. Com certeza. Né? E aí eu percebo que talvez uma das grandes carências dos nossos profissionais de comunicação, de quem toca comunicação nas empresas, é justamente não ter esta vivência que tu teve, que é ir, talvez não num grupo, e aí não precisa ser o grupo focal pra gente estar fazendo escuta, né? Não. É no almoço, né? Como eu sugeri assim, é no almoço ali, né? Senta numa mesa diferente, se apresenta, você é responsável pela comunicação, se apresente, converse com as pessoas. Diz que quer conhecer o trabalho, que quer conhecer aquele time. Exato. Então é fundamental. Por quê? E aí, reportando ao raciocínio que eu trouxe antes, né? Que o nosso poder de influência é uma consequência da nossa capacidade de escuta. Da mesma forma será para o profissional de comunicação interna. Quanto mais informações esse profissional tiver, quanto mais ele conhecer pessoas na empresa, quanto mais opiniões ele coletar sobre as campanhas, assim, se eu souber o que as pessoas pensam sobre a campanha de gestão de desempenho do ano passado, eu vou ter muito mais recursos para fazer uma melhor campanha de gestão de desempenho este ano, com o briefing de quem deve dar o briefing, que é do colaborador, e não do gestor de do profissional que cuida da gestão de desempenho. Né? É isso, desenvolver a sensibilidade, né? Exato. Qualquer decisão que for tomada, ela vai partir de um outro lugar. E essa... perdão, desculpa. Não, nem que seja dizer, eu não sei como a gente deve abordar esse assunto, vamos pesquisar. Exato. Vamos para campo. Vamos conversar com alguém? Vamos. Porque via de regra, Cris, o briefing que vem do escritório para o escritório, ele tem viés. Claro. Via de regra, ele tem viés. E conectando um pouco com o tempo que a gente estava falando antes, e era uma informação que eu queria dar e acabei não dando, mas que eu acho que faz muito sentido. Nesses mesmos treinamentos, quando eu estou em contato com os gestores, eu pergunto para eles sobre e-mails, né? A quantidade de e-mails que eles recebem por dia. E isso tem sido uma realidade e nos grupos de pesquisa também, nos grupos focais, talvez tu tenha feito essa pergunta quando teve nos grupos focais da tua empresa, mas sobre o volume de e-mails. E as pessoas, depois da pandemia... O fato é, nós recebemos hoje, o volume de comunicação com o qual a gente lida hoje é muito maior do que era antes da pandemia. E é muito maior do que era há 5 anos e muitíssimo maior do que era há 10. O volume de informação e comunicação que a gente tem que lidar através de e-mail de todos os outros canais, ele só aumenta, ele não diminui. E parece que a nossa ansiedade proporcionalmente aumenta com esse volume, porque a gente está deixando de ser gestor de pessoas e passando a ser um administrador da logística dessa informação. Sim. E eles me relatam que recebem 100 e-mails por dia ou mais. Aí faz uma conta rápida, né? Supondo que vá ler cada um desses e-mails, consumir 2 minutos, aqueles tem textão, tem textinho, tem anexo, e responder a metade. Se eu ler 100 e-mails, vou responder metade. São 100 mais 50, 150 vezes 2 minutos, são 300 minutos absurdas. 5 horas de trabalho, a gente está falando só do e-mail. Não está falando dos 15 grupos do WhatsApp que eu tenho só da empresa, nem no chat do Teams me chamando, nem na rede social, a gente não está falando... Mas esse volume, o cara tem... O fato é que foi depositado, né? 5 horas de trabalho todos os dias na minha caixa de mensagens. Isso num mês, 20 e poucos dias úteis, né? São 5 horas, são 100 horas de... 100 horas das 160 que a gente trabalha, 100 horas para e-mails. E quantas horas eu tive para reunir o meu time? Quantas horas eu tive para sentar 15 minutos, né, com a minha colega, o meu par, gestor, e pedir para ele um feedback sobre a minha atuação profissional ou sobre a atuação da minha área, porque eu quero melhorar as minhas entregas para ele, né, colega, ou sobre o meu papel como líder para os meus subordinados, porque eu quero melhorar me desenvolver. A gente não faz isso mais. Então, esse volume ele precisa ser radicalmente combatido. A gente precisa radicalmente transformar isso e penso que isso é urgente. Acho que, como eu te disse, tem sido atos subversivos por conta disso. E o profissional de comunicação, por sua vez, deveria estar atuando para isso também.
De que maneira a gente ressignifica os canais, de que maneira a gente... Porque, vamos lá, o volume de informação, ele definitivamente não é um indicador de efetividade da comunicação. Né? Eu não olho para essa quantidade absurda de e-mails e penso, nossa, que legal, que ótimo, como as pessoas estão se comunicando bem na minha empresa. Pelo contrário, aparecem nos grupos justamente que é um problema, né? Exato. Eu recebo muito e-mail, a comunicação tá muito exagerada. Isso aconteceu com a gente. E aí nós fomos investigar, mas que e-mails são esses? Se a gente, tipo, sei lá, manda 1, 2 por dia, que e-mails são esses? Daí tu vai ver que é um monte de lista automática de atualização disso, daquilo, aquilo, outro, que é um monte de tranqueira muitas vezes, né? Então, até nisso, até a avaliação que as pessoas têm da eficácia da comunicação da empresa passa por isso. Total. E o excesso de informação é pior do que a escassez. Sim. Porque na escassez a pessoa ainda tem o ímpeto de buscar, no excesso não. E de certa forma comparando, né? O volume, a informação excessiva, a gente poderia comparar talvez com a obesidade. Não necessariamente a pessoa que tem muito alimento está saudável e bem nutrida. Assim como não necessariamente a pessoa que tem acesso a muita informação está engajada e bem informada. E o menos é mais nunca foi tão verdadeiro, né? Nunca foi tão verdadeiro. A gente precisa repensar isso e o profissional de comunicação deveria, se não está olhando para isso ainda, deveria olhar com muita atenção para isso. E o que tu costumas dar de recomendação para esses gestores, assim? Claro que a gente não consegue generalizar, cada caso é um caso, mas assim, só para dar algum tipo de luz no fim do túnel, né? Não, tem, com certeza luz há, né? Então há formas de fazer. E, assim, dentre as duas questões, assim, que eu acho mais potentes, que eu diria, assim, se eu tivesse que, e até falo isso, né, pros meus alunos. Acho que tem 2 pontos que são fundamentais que precisam ser evidenciados. O primeiro deles é a escuta. Então, a escuta, por si só, ela tem um efeito que eu brinco, que é o efeito confessionário. O gestor pode até não ter nada para fazer, mas só o fato do colaborador, dele acionar o colaborador e pedir para que ele fale... E abrir o espaço, né? Abrir esse espaço mesmo já é sem muito pauta. Importante. Mesmo sem pauta. Porque, assim, como é que eu vou fazer a gestão de Maria se eu não sei quais são os planos e sonhos de Maria para daqui a 5 anos? Se eu não sei o que ela pensa sobre a atividade profissional dela, se eu não sei como ela está se sentindo em relação aos colegas dela, se eu não sei o que ela está estudando, como é que eu vou fazer a gestão de uma pessoa? O que está pegando esse mês para ela? Seja no trabalho ou não. Como? Né? Então, assim, e ao negar essa escuta, ela vai se sentir só. E talvez, e uma das coisas que eu já aprendi é que se o colaborador não é ouvido dentro da empresa, ele é ouvido fora. E aí ele vai levar, a Maria vai levar talvez pro namorado, pro filho. Olha aí, isso aí já entra em employer branding até. Total. Isso eu acredito que muito mais importante do que o employer branding é o employee experience. Eu acho que a gente começa com a experiência do colaborador para depois, mas tudo bem. Mas enfim, é como um reflexo lá na reputação da marca, né? Então, o gestor que não ouve o colaborador não está sendo um bom gestor. Então, assim, rebelem-se, fiquem bravos, mas é um fato. Se eu não estou ouvindo meus colaboradores, eu não estou fazendo um bom papel como gestor, porque eu preciso ter noção do seguinte: a área de ninguém tem, em toda a organização, ninguém tem maior impacto na vida dos colaboradores da empresa do que o chefe delas. Né? A presidente ou o presidente da empresa tem influência sobre a vida do colaborador da base operacional? Tem. Muito menor do que o supervisor ou supervisora. Mas muito menor. Então, assim, e a gente sabe, né, profissionais de RH sabem, as pesquisas mostram isso, que as pessoas que pedem demissão, a maioria delas nas entrevistas de desligamento só aparece, pedem demissão do seu chefe e não da empresa. E aí, veja bem, ao assumir, já dizia o tio do Homem-Aranha, né, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Então, se eu assumo dentro da empresa uma cota de poder, que é um cargo de liderança, vem junto a responsabilidade de acolher aquelas pessoas. Afinal de contas, a comunicação efetiva é, antes de tudo, a afetiva. E esse afeto começa
com a escuta, que nos leva para a empatia, e a partir da empatia, eu, como gestor, consigo reagir para melhorar o ambiente, as questões de trabalho daquele profissional. Então, não há como fazer gestão sem ouvir. Se eu não estou ouvindo, estou fazendo uma má gestão, estou gerindo a tarefa, não a pessoa. Tá? Então, só trazendo assim que, digamos que a ação seria, nesse caso, relacionada à escuta, desenvolver a habilidade de escuta no gestor. Praticar. E aí eu tenho dito para eles assim, cara, se você não... Desenvolver a habilidade é uma coisa que a gente ganha na prática. Claro que se esse gestor tiver um treinamento, ele vai mais rápido chegar lá. Ele precisa, ao menos, entender que ele precisa ouvir mais. Isso. Então, isso assim... E eu tenho dito para eles... Amigos, se vocês não se agendarem para fazer gestão de pessoas, vocês não vão fazer. Né? Ah, mas a gente não tem tempo. Sim, vocês têm tempo. Acontece que dentro do tempo que vocês têm, vocês estão fazendo outras escolhas. Porque, olha só, tu tem 5 horas por dia de e-mail, 100 horas por mês de e-mail depositado na tua máquina. E tu não tem 4 horas por mês para ouvir teus colaboradores. Isso se for uma equipe grande. Sim. Né? 4, não tem esse tempo? Pensa, para e pensa. O que a empresa espera de ti? Espera que tu processe e dê conta dessas 100 horas de e-mail ou que tu faça a gestão dessas pessoas? Porque são elas que vão trazer o resultado, não são os e-mails. Né? Então, a gente está deliberando. Inclusive, o e-mail não é espaço para deliberar. Existe uma diferença, as empresas precisam entender de uma vez por todas que existe uma diferença absurda entre formalizar e comunicar. São coisas absurdamente diferentes. Como que tu defines a diferença? Assim, comunicar é garantir o entendimento. Né? Garantir que a comunicação, assim, já tem uma frase ali de abertura do meu segundo livro, que é uma frase do Bernard Shaw, que ele diz o seguinte, que o grande problema da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Né? Uhum. E é isso. Porque eu posso até formalizar, tu tornar oficial, né? Mudamos um processo, registramos aquilo. O fato de eu ter formalizado por e-mail, ele não significa que eu não precise de outros recursos para reforçar aquela informação. De comunicação direta, talvez de uma campanha. Então, assim, por exemplo, formalizamos o dissídio coletivo. Tá aqui o e-mail. Formalizou. Mas eu não tenho que comunicar, eu usar soluções da Pix Media para falar sobre isso também. Eu não tenho que usar a rede social corporativa, eu não deveria fazer um card no WhatsApp para dizer, olha, dissídio coletivo. Eu não deveria fazer outras coisas também, porque essa informação tem relevância o suficiente para, mais do que ser formalizada, ser comunicada. Uhum. Né? E-mails não são espaços de deliberação. Eles são espaços de formalização, em alguns casos, porque são auditáveis, mas não significa que eles devam concentrar ali as mensagens que devem ser retidas, porque ele vai ser mais um dentre os 100. Já que a gente está falando sobre a comunicação interna, não sobre as comunicações internas. A gente até poderia entrar mais nisso, mas para o comunicador interno, já dá para entender nesse contexto que o e-mail é um péssimo canal de comunicação. Sim. Para os temas que a gente normalmente trabalha na área de comunicação interna, porque ele vai estar num ambiente de concorrência absurdo, né? E não faz muito sentido. Então isso tem que ser repensado. Mas vamos lá, a gente estava falando, o gestor ele precisa, então, tudo começou porque tu me pediu dicas, né, práticas, então acho que a escuta é um exercício que ele precisa se agendar, ele precisa fazer, ele precisa, acho que não é negociável, porque isso é fundamental para a colaboração, a gente vai falar um pouco mais, vou falar um pouco mais sobre isso, assim, mas para escutar, inclusive, melhor, eu trabalho nos treinamentos sobre o poder da pergunta. Uhum. A gente está muito acostumado a fazer afirmações e pouco acostumado a fazer pergunta. E a pergunta, ela chega em lugares dentro da gente que as afirmações não chegam. Né? Então, se eu quero melhor ouvir, eu preciso melhor perguntar. Inclusive, eu aprendi com o tempo que às vezes elas não precisam nem ser respondidas. Exato. Elas podem ficar reverberando lá dentro e fazendo transformações. Né? Até porque o silêncio é comunicante. Sim. Né? Então, assim, resgatar esse poder da pergunta e fazer com que... E um feedback, por exemplo, ele pode ser todo feito e construído em cima de perguntas, ao invés de afirmações.
E aí preparar feedbacks, por exemplo, através de perguntas, inclusive a gente pratica em sala de aula isso, né? Então, que é essa escuta e o poder da pergunta, porque esse é um ponto fundamental. O segundo ponto fundamental tem a ver com a colaboração e o resgate da confiança. E aí, eu não sei, tô me preocupado um pouco com o tempo, né? Não te preocupa. Mas assim, eu tenho contado até em algumas palestras a breve história da humanidade, assim, que os antropólogos não me escutem e me perdoem pelo que eu vou dizer, mas basicamente, assim, a gente começou, primeiro a gente entendeu que o sexo estava relacionado, né, à procriação, e a gente quis proteger as próprias crias, formou famílias, as famílias começaram a entender que sozinhas elas tinham muito pouco a usufruir de recursos escassos, aí a gente formou comunidades, essas comunidades foram crescendo, foram dividindo funções, foram criando, porque é natural do ser humano, hierarquias e papéis, e lá pelas tantas foram criando também uma cultura, né? Foram percebendo, à medida que elas foram ganhando conforto e prosperidade, elas foram desenvolvendo tecnologias, proteção, e elas começaram a colaborar cada vez mais, porque entenderam o seguinte: olha, caçar um mamute sozinho é impossível, mas talvez 20 de nós, organizados e combinados com as ferramentas certas, a gente consiga caçar um mamute para alimentar a nossa comunidade aí por meses, e para ter pele, para A, para B, para C. E ok, fomos nos desenvolvendo. Um belo dia, construímos um moinho do lado do rio. Esse moinho também já é uma tecnologia mais automatizada, e a gente olhou para o outro lado do rio e viu pessoas diferentes da gente. Viu um pessoal vermelho, a gente aqui é azul, eles lá são vermelhos, mas como assim eles são vermelhos? E a gente foi observar mais de perto e percebeu que não apenas eles tinham outra cor, uma cor diferente da nossa, como eles também comiam javali, que para nós é um animal sagrado, porque ele representa o Deus Sol, que a gente louva aqui. Lá eles comem javali, rezam para a deusa da lua, e ainda tem famílias que têm composições diferentes, que não é homem, mulher direitinho, eles são super liberais, assim, isso não choca, não dá. Não dá. É muita coisa para eu aguentar, nós vamos ter que combater esses caras, vamos chamar os guerreiros, vamos lá tirar eles da beira do nosso rio. Não sei como é que acabou, quem venceu essa guerra, mas provavelmente a guerra foi vencida por quem tinha mais poder para violência, né? Por quem tinha mais vocação para violência é quem deve ter ganho essa guerra. Mas o fato é que tanto vermelhos como azuis olharam primeiro para suas diferenças e se posicionaram em extremos. E desconfiaram uns dos outros porque eram diferentes. E aí entra a palavrinha confiança. A confiança é o que determina, ou a quantidade de confiança que a gente deposita nas pessoas e no outro em geral, é o que vai ser determinante para eu colaborar ou para eu competir. Uhum. Se eu pouco confio, eu vou querer competir. Se eu muito confio, eu vou querer colaborar. E a gente colabora dentro de nós, assim como a gente colabora dentro do time, dentro da equipe, da organização, mas combate o time do coleguinha. O inimigo em comum. O inimigo em comum, porque falta esta confiança que se materializa pela comunicação dos gestores. E aí, comparando assim, com um texto que eu li do Rubem Alves, né, que eu acho que tem uma diferença... ele falava de relacionamentos, mas nos apropriando para a comunicação, para o diálogo. Tu nunca ouviu ninguém dizer assim, eu venci o diálogo. A gente diz assim, a pessoa ganhou o debate, venceu a discussão, mas um diálogo não se vence. Então, comparando o debate, a discussão, ele é tênis, jogo de tênis. No tênis, eu ganho quando eu faço o outro errar, enquanto o diálogo é frescobol. No frescobol, a gente quer que o outro acerte. E se a bola se vem uma bola ruim, a gente corre e se esforça para devolver aquela bola redonda. Isso é diálogo. Isso é colaboração. E as empresas estão perdendo isso em alguns... Eu também não quero generalizar, mas eu tenho visto muito assim, essa capacidade de diálogo prejudicada. Parece que a pessoa recebe um invite para a reunião e pelo assunto ela já define qual é a posição dela sobre e vai para a reunião para suplantar o outro, para submeter o outro à vontade dele. E por quê? Porque a gente se sente, né? Eu diria que é quase que a filosofia da vitória, que é uma coisa até muito americanizada, né? De winners e losers. Isso nos contaminou de tal jeito que a gente acha que vencer é suplantar o outro.
E a questão da polarização que a gente vem vivendo em outras esferas da sociedade e muito intensamente nos últimos anos, me parece que acentua isso, né? Contamina as empresas. Contamina. E aí, vamos pensar junto, né? A polarização. Estou num extremo de um lado e no extremo do outro. E aí, não que eu esteja falando de política, né? Mas se eu botasse uma linha aqui, né? De um lado eu vou estar ali no extremo lado esquerdo ou no extremo lado direito. São os polos da Terra, são os pontos mais distantes do planeta, um do outro, o Polo Norte e o Polo Sul, assim como o extremo esquerdo ou o extremo são os pontos mais distantes. A comunicação numa distância muito longa, ela é prejudicada, porque eu vou olhar lá para o outro lado, não tem mais para onde ir, eu vou ver alguém gritando e gesticulando, e eu, com certeza essa pessoa está querendo ser ouvida, mas eu interpreto aquilo como uma agressão. A comunicação, ela só acontece num espaço central, onde a gente concorda. Só que aquilo que talvez seja, né, uma opção para os políticos, ou uma opção para os vermelhos e os azuis da minha historinha que quer competir ou colaborar, na empresa não é uma opção. Eu só tenho a possibilidade de colaborar. E tem uma ética determinante disso. Né, que inclusive, falando dos gestores, né, eu falei sobre a escuta, mas eu acho que o outro ponto é resgatar a ética do trabalho em equipe entre eles. Que é o seguinte, eu vejo que tem uma coisa que eu não gosto, via de regra, eu nunca gostei dos organogramas tradicionais. Porque o organograma tradicional é aquela coisa piramidal, as pessoas acima das outras, né? E a gente até fala, eu não gosto dessa expressão, os colaboradores abaixo de mim. Eles não estão abaixo de ti. Estão conectados diretamente a ti. Né? O organograma mostra eles assim, mas eles não estão abaixo de ninguém. Né? Então, um organograma, eu tenho um cliente que a gente fez junto, construiu um organograma redondo, né? Que tem o diretor-presidente no centro, e aí ele vai... E agora a próxima ideia é criar um organograma 3D, para que ele mostre realmente como é que a empresa funciona de forma. Esse redondinho eu já acho lindo. Mas o fato que a gente se acostumou com... Estou observar o organograma, as conexões são todas verticais, né? Sim. E a gente confunde, então, o organograma com fluxograma de informação. E acaba se comunicando. Então, coitado das caixinhas das pontas, quando tem que se comunicar, é por isso que as pessoas copiam chefes umas das outras. O que eu acho um absurdo. E que é uma prova, é um sintoma da falta de confiança, né? Aquela coisa, né? Imagina, a Cris me liga, explica uma demanda dela por 5 minutos, e eu digo, beleza, Cris, entendi, mas manda um e-mail formalizando. Eu estou dando, assim, o subentendido eu não confio suficientemente em ti, então manda um e-mail formalizando, que se der merda... Copia fulano e câmbio Beltrano. Ou então quando eu peço alguma coisa pra Cris e copio o chefe, eu tô querendo dizer também, Cris, tô copiando, tu não é grande coisa, então eu vou copiar teu chefe. Mas o líder, então voltando, que é acho que o segundo ponto importante, os líderes precisam entender e resgatar a sua horizontalidade. Entender que todo líder ele tem não uma, mas 2 equipes. A equipe de pessoas conectadas diretamente a ele, a qual ele exerce um papel de par, e a equipe ligada lateralmente a ele. Então, a diretoria de uma empresa é uma equipe. A gerência é uma equipe. A supervisão é uma equipe. Então, nessa lateralidade, e a gente está muito acostumado, né? Os treinamentos de gestão de pessoas, via de regra, a gente pensa em fazer o líder ser o melhor, superior dos seus times, né? O melhor chefe dos seus times. E esquece de resgatar o valor do time, do quanto eles precisam colaborar uns com os outros, quanto eles precisam se ajudar. Né? Porque e ali na diretoria ou na gerência, na minha lateralidade, não tem mais a minha área ou a tua área. Tem a empresa. Então a gente isso é um assunto comum, né? É como um time de futebol, né? Então tomar um gol não é problema só do goleiro, ainda que o goleiro concentre-se no gol e os atacantes no ataque, os laterais. Então eu tenho o meu espaço, mas a gente perde junto. Ou ganha junto. E de que adianta a minha equipe ter os melhores indicadores, os melhores resultados, arrebentar, assim, nunca fiz um resultado tão bom e a empresa ter prejuízo no final. Todos perdemos. Eu não ganhei. Então eles precisam resgatar esse valor da horizontalidade muito forte para que a confiança se dissemine.
Toda empresa tem problema de comunicação entre áreas, tá? Eu tenho uma lista lá dos 8 principais problemas de comunicação, que é um compilado desses diagnósticos que eu venho fazendo desde 2013. Olha, que legal. E no topo do ranking, é falhas de comunicação entre áreas. Como se a comunicação fosse uma entidade, né? Que baixou na empresa, criou uma confusão aqui. Não, falha de comunicação entre áreas é falha de comunicação entre pessoas. A começar pelos gestores. E é impressionante, de muitos projetos que eu já fiz, assim, quando a gente trabalha a horizontalidade dos líderes e a parceria e cria rituais para que eles resgatem isso, as falhas de comunicação entre áreas diminuem. Diminuem porque é muito conveniente, esse ambiente que a gente está falando, do excesso de e-mails ou da falta de confiança, né? É muito conveniente para o desengajado, porque ele sempre se protege. Eu não vi essa informação, não vi esse e-mail. Eu mandei para fulano. Agora, quando há uma parceria de verdade entre as lideranças, elas estão ombro a ombro, elas estão cuidando eles estão cuidando uns dos outros, também as outras coisas se realinham. Incríveis as provocações que o Daniel está trazendo para a gente, assim. Nós estamos nos aproximando ao final da nossa gravação. Queria ver, Daniel, relacionada à questão de o que ainda precisa mudar com relação à pandemia, né? A gente falou bastante dessa questão do volume de informação, do papel do gestor como curador, na questão da empatia. Tu acrescentarias algum ponto? Acho que esses pontos são muito importantes, mas eu acho que o que eu acrescentaria aqui é a urgência. Eu penso que isso a gente está vivendo, assim, se nós nada fizermos, a tendência é que esse contexto se agrave, não é? Então, para pensar. Se a gente não fizer nada para travar a quantidade de e-mails, ou de WhatsApp, ou de distratores, ou de ansiedade que a gente está sentindo, elas vão se agravar. É mais ou menos assim, eu posso tomar uma decisão de ir de Porto Alegre para Florianópolis de carro em 4 horas, é possível, os veículos dão conta disso. Mas se eu fizer esse trajeto neste tempo, eu assumo todos os riscos para a minha segurança e para a segurança dos outros motoristas, eu assumo um consumo de combustível mais alto, o risco de ter dano para o carro, a tensão que eu vou ter ao fazer isso, mas é possível? Fazendo um comparativo com como a gente está vivendo nas empresas, né? Talvez a gente esteja indo rápido demais em busca de um resultado e não percebe que eu estou com uma produtividade, estou sendo contraproducente, na verdade, né? Então talvez eu esteja esse excesso de ansiedade está nos levando assim para um resultado, está nos custando horas de sono, dores nas costas, cabelos brancos, olha eu falando disso, né? Tá nos custando alguma coisa. Burnout, né? Burnout, tá nos custando saúde mental, tá nos custando estresse. E talvez a empresa não perceba que isso custa também, isso desgasta o vínculo, desgasta a relação das pessoas com ela, né? E precisa mudar. Eu faço um paralelo, assim, falando sobre ansiedade, né? Eu digo nos treinos que ou a gente controla a ansiedade, ou a gente controla a ansiedade, ou ela nos controla. Porque, pensa comigo, assim, né? O que é a ansiedade? Então, vou filosofar bem rápido aqui para não estourar o tempo. Tem 3 forças, né? 3 grandes vínculos que a gente tem com o planeta, né? O espaço, o tempo e a gravidade. E ainda que exista uma relação íntima entre a gravidade e o tempo, vamos deixar isso para os quânticos e ficar só com o espaço e com o tempo, com o aqui e com o agora. A ansiedade quebra essa nossa relação com o planeta. Porque eu deixo de me preocupar com o aqui e com o agora, com o espaço, com o tempo que eu estou vivendo neste momento e passo a me preocupar com o que vai acontecer. E aí a gente vê, a pessoa tá lá numa reunião, numa videoconferência, tu tá vendo ela na câmera, mas ela tá nos seus e-mails. Ela tá mandando WhatsApp. E aí ela nem está 100% na reunião, nem está mandando um e-mail 100% efetivo e nem respondendo o WhatsApp com a máxima atenção. Como eu falei antes, né? A tecnologia multiplica a presença, mas divide a atenção. A gente está deixando de viver na plenitude esse aqui e agora. E é óbvio que a comunicação vai disputar um espaço
dentro dessa fragmentação que já é o espaço daquele ser humano no trabalho naquele dia. Porque ele está subdividido já. E ansioso. E desconectado do aqui e do agora. E aí, talvez, por estar assim, a gente até está crescendo nos resultados, mas e se a gente fosse um pouco mais devagar para Florianópolis ou nos resultados da empresa? Será que eu não faria uma jornada mais prazerosa, né? Gastando menos combustível, com menos riscos para mim e para as outras pessoas, com menos tensão e, com certeza, aí sim, gerando melhores resultados, né? Eu acho que esse é o ponto, né? É urgente que a gente se reconecte com a humanidade que tu perguntou. É urgente que a gente resolva esse dilema, essa ambiguidade entre muita tecnologia e muita humanidade. Onde é que está o ponto de equilíbrio aí? E penso que o ponto de equilíbrio está no quanto o ser humano é capaz de dar conta. E eu acrescentaria que olhar para a saúde mental dentro da empresa é muito além do corretivo, né? Na verdade, a prioridade deveria ser olhar desta forma para o trabalho, verdade, né? E apenas se fosse necessário fazer o corretivo, né? Fazer um programa, uma ação, enfim, o que fosse. As emoções, eu não sei se tem tempo, né? Sim, vamos lá. As emoções, tu falou sobre emoções, né? Comunicação e emoção, não sei se dá para separar. São intimamente ligadas. Podem não ser a mesma coisa, mas elas estão intimamente ligadas. E aí para e pensa, né? No trabalho, eu vou falar mais para os ouvintes, mas das pessoas que estão nos ouvindo, né? Quem não sentiu ansiedade nesta semana? A gente está na quinta-feira. Uhum. Quem não sentiu ansiedade no trabalho essa semana? Quem não sentiu raiva no trabalho nesta semana? Porque foi falar com algum colega, ou foi falar com o seu gestor, e ele estava lá concentrado no seu computador e disse assim, vai falando que eu estou ouvindo, e não me olhou no olho. Ou que não sentiu raiva em casa, porque foi falar com o marido, com a esposa, e ela estava lá no celular, olhando para a tela do celular e não te olhando no olho. Essas muitas emoções, é como se eu brinco que a gente tem um mini Alok dentro de nós, né? Elas são como uma música, assim. Eu tenho lá uma mesa de som, aí tem o botãozinho da raiva. A raiva, ela pode estar no 50, eu tô surtando. Mas no volume 2, 3, ela já é um som. Que eu vou sentir se eu for falar com a Cris e a Cris estiver no celular me respondendo e eu perceber que a tua atenção está dividida. Vai acionar uma emoçãozinha dentro de mim, que é a raiva, ou a frustração. E que, vamos levar para o colaborador agora. Me inscrevi no recrutamento interno da empresa. E se inscreveram outras 12 pessoas. E eu tinha me preparado. Sou engajado, quero crescer. Me inscrevi no recrutamento interno. E aí eu só fico sabendo do resultado do recrutamento interno quando um dos participantes aparece lá a publicação de que a participante tal foi promovida para outra área. Eu não recebi nenhum feedback. Participei do recrutamento interno e não recebi um feedback do porquê que eu não recebi aquela vaga. Como é que fica a cabeça desse colaborador? Como é que ele vai se sentir, esse colaborador? Será que ele vai botar fé no recrutamento? Não deveria, antes da gente comunicar quem ganhou a vaga, eu não deveria comunicar os que não ganharam a vaga de por que eles não estão indo, inclusive propor um caminho para essa pessoa disputar esta ou outra vaga no futuro? Isso é um problema de comunicação interna? Em tese, não. Mas deveria. Deveria, porque ao negligenciar este colaborador ou estes vários que participaram do recrutamento interno e não receberam feedback, eu estou criando uma emoção negativa na empresa. Se isso for recorrente, se eu tiver um ou 2 ou 3 processos de recrutamento interno por mês e em nenhum deles eu der feedback, essa emoção já deixou de ser uma coisa pontual e já virou algo regular na empresa. Sim. Cristaliza, né? Cristaliza, que tá comprometendo, como tu falou, o employer brand, a experiência do colaborador como um todo. Aí volta, né? Se a minha comunicação é um composto dessas emoções, aí qual é a trilha que eu tô sentindo agora? Né? Ou naquele momento do trabalho, porque o mini Alok lá ligou a raiva, mas ligou o prazer, mas ligou o desespero, mas ligou a dor, mas ligou a ansiedade, mas ligou a angústia. Tá tudo, né? Qual é a gente fala de ruídos de comunicação, né? Para mim, o ruído de comunicação é a emoção. Essas emoções negativas que estão comprometendo a harmonia da minha trilha ali no dia.
E a gente, enquanto comunicador interno, deveria estar olhando para isso, deveria pensar assim, eu também sou se eu tenho um mini Alok dentro de mim, eu sou um DJ dessa corporação, vou tentar tocar os temas para, de um lado, né, tentar fazer com que essa empresa tenha muito mais dias incríveis do que dias ruins, porque nem todos os dias vão ser dias à la Google, né? Com escorregadores e comida liberada, essas coisas todas, né? Mas porque tem aqueles dias que são uns dias bosta, né? A gente sabe que tem. Como é que eu lido com isso, mas também como eu ajudo as pessoas a entenderem? Eu acho que essa é a grande pergunta que as empresas precisam responder de alguma maneira, né? Que é como eu mudo a minha comunicação de forma que eu atinja melhores... Ou que eu entenda, né? De que maneira eu ajudo as pessoas a entenderem que se comunicar, não mais, mas se comunicar melhor, gera mais resultados, com menos trabalho, com menos desgaste emocional. Esse é o grande desafio. Como é que a gente faz isso? Acho que eu vou mudar o título do episódio para Filosofia do Endomarketing da Comunicação Interna. Ainda é tempo, né? Daniel, conta para nós. Tá no forno aí um terceiro livro? Sim. Tá por sair um terceiro livro bem diferente do que eu já fiz. Opa! Algum spoilerzinho para nós? Eu acho que o que eu posso dizer agora, assim, esse terceiro livro que sai esse ano ainda, ele atrasou, eu tive doente agora em abril, passei um perrengue feio aí, mas isso é outra história. Então atrasou também a entrega do meu livro, mas esse novo livro, parte dele é literário, parte dele é técnico. Então, diferente do Não Existe Gestão Sem Comunicação e do Endomarketing Inteligente mais teórico, o Não Existe Gestão mais técnico, o novo livro, ainda não vou dizer o nome, mas já tem, ele vai trazer contos, histórias de pessoas reais, algumas dessas 8.000 pessoas que eu conheci nos grupos de pesquisa aí realizados país afora, e que eu sinto que é importante que a gente conte essas histórias para que o comunicador entenda melhor, né? Então, eu quero, de alguma maneira, usar essa pequena influência que tenho aí na área para ajudar os comunicadores a perceberem, a olharem com mais afetividade, né, para as pessoas que trabalham nas empresas, né? Então, eu quero trazer essas histórias aí. Quando lançar o livro, eu te convido para voltar aqui e a gente falar sobre os assuntos que estão dentro dele, pode ser? Tá, aceito o convite já. Beleza. Que legal. Obrigada, Daniel, por todas as tuas contribuições hoje. Foi muito legal te ter aqui. Eu realmente vou pensar sobre mudar o título do episódio. Tá bem. Um abraço e até mais. Um abraço tu me dá depois, quando a gente terminar aqui. Te agradeço demais pelo convite também. Foi um prazer. Já viu, assim, é uma paixão, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu até me emociono. Desculpa se eu ocupei tempo demais. Espero que os ouvintes aí tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui com vocês. Obrigado, Cris. Imagina, obrigado de coração. Eu que agradeço. Bom te reencontrar. Pessoal, então esse foi o nosso episódio de hoje do podcast Endomarketing Brasil. Sigam a gente, @Endomarketing Brasil, no LinkedIn, no Facebook e no Instagram. Sigam também @pix.media. Até semana que vem e um abraço para todos.